Bom dia, na paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Gil e eu venho compartilhar contigo a palavra de fé no dia de hoje. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a minha, a tua vida, sobre a minha e a tua casa, sobre a nossa família, abençoando e guardando, protegendo, livrando a cada um de nós no dia de hoje. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, ao teu coração, e eu venho meditar contigo nesta palavra e tenho certeza plena no meu coração de que o Senhor vai edificar a tua vida e falar ao teu coração de uma forma profunda. Eu tenho uma palavra dos céus para a tua vida hoje. Você vai entender perfeitamente aquilo que Deus quer da minha e da sua vida. Amém? Há promessas de Deus para mim e para você. Mas antes, amados, eu peço a você, se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque lá a opção todas para você receber todos os vídeos que chegam todas as manhãs. Tem uma oração e uma palavra de Deus aqui no canal da Igreja Nascer. E também deixa o seu like aí para ajudar a fortalecer o canal. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Olha o que diz, amados, a Bíblia. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não a ouço, porque a mão de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Olha só, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. E garanta o direito do órfão. E defendam a causa das viúvas. Olha só, Israel estava nesta situação. O povo estava nesta situação. E muitas vezes, amados, nós também caímos nesta situação. Nós estamos vivendo, uma vida religiosa, às vezes caminhando para a igreja, sendo fiel a Deus, caminhando, fazendo a nossa parte, mas e às vezes a gente ora por causa, ora por situações e às vezes não tem nossas orações respondidas. A gente está sempre clamando ao Senhor por socorro, clamando a misericórdia dele, a graça dele. Parece que os céus estão fechados. Então, olha só o coração de Deus, amados. O coração de Deus é assim, irmãos. Deus, ele está medindo cada ato nosso, os nossos atos, as nossas atitudes, Amados, atos falam mais do que palavras, Você ter atos de fazer o bem, Os seus atos, as suas atitudes, a forma qual você se move, a forma qual você se movimenta, elas falam mais para Deus do que as nossas próprias palavras, na maioria das vezes. Elas falam mais para Deus do que, às vezes, as nossas orações. Olha o que Deus diz, irmãos. Aprendam, olha só, aqui o versículo 17, Olha só o versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se e tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Tirem da minha presença, a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca.
Então, os atos, as nossas atitudes, né, a nossa vida cristã, a nossa vida com Jesus, os nossos atos com Jesus, eles falam muito diante de Deus. Eu lembro uma história, irmãos, que eu sempre ouvia na minha infância, uma história muito, muito preciosa. O pessoal aí no Nordeste, aí os meus pais, as pessoas antigas, elas evangelizavam, né, do modo que eles aprenderam, né? Eles falavam da palavra de uma forma, das coisas de Deus, de como você fazer o bem, de uma forma que você entendesse. E esse também é o objetivo da palavra de Deus, falar de uma forma que nós entendemos. Então, eu ouvia os meus avós contar uma história, diz que tinha um homem muito religioso. E esse homem muito religioso, todos os domingos ele tinha o hábito de ir à missa, né? Ia à missa, ia lá à missa, todos os domingos ele ia ali, né? Prestar ali o seu culto a Deus, né? Fazer aquela obrigação no qual ele tinha aprendido. E todos os dias ele passava e tinha um pau, um oco de um pau, né? Tinha um pau ali que tinha um oco dentro, né? Onde é aquele oco onde as aves às vezes fazem os seus ninhos, ali o papagaio faz um ninho dentro do oco, né? O oco do pau, tinha um pau ali com um oco. E todos os dias, todo domingo que ele ia para a igreja, ele pegava uma pedrinha e colocava lá dentro. E aí ele disse, olha, quando eu estiver bem velho, eu vou olhar quantas vezes eu já fui à igreja, né? Um homem piedoso. E aí, meus irmãos, a história conta que quando ele foi, um dia ele estava indo para a igreja e olhou, viu um cavalo com sede. Disse que esse cavalo estava com muita sede na beira de um açude, mas tinha uma cerca que ele não conseguia acessar. E o cavalo ali desesperado com sede. E aí ele olhou para aquele cavalo e disse, olha, se eu der água para esse cavalo, eu vou perder a celebração. E ele ficou em dúvidas, né? Se ia para a celebração e deixava o cavalo com sede, ou se dava água ao cavalo e perdia a celebração. Aí disse que ele resolveu dar água para esse cavalo. E aí ele deu água para esse cavalo saciou a sua sede, ele deu várias viagens no açude, trazendo água no seu chapéu e dando ao cavalo. Quando o cavalo matou a sede, que saiu embora, aquele homem tinha encerrado o seu tempo, era a hora que a celebração estava acabando. Aí ele voltou para sua casa e continuou na sua penitência, né, de todos os domingos ir até a missa, até a celebração e deixar sua pedinha dentro ali daquele oco, daquele pau. Talvez muitos que eu estou falando aqui conheçam até essa história. E aí diz que quando esse homem já estava bem velho, ele disse, eu vou olhar e ver quantas vezes eu fui até a missa, até a celebração do Senhor, né? Ali na religião dele. E aí, meus irmãos, quando ele quebra aquele pau, diz que só tinha uma pedra dentro daquele pau. Uma só. E ele disse, mas eu fui tantas vezes. E ali diz que o Senhor fez lembrar de quando ele deu água para aquele cavalo. Ele perdeu a celebração e deu água para aquele cavalo. Quer dizer, ele fez um bem. Era uma história que o pessoal antigo contava, mas que fala ao nosso coração. Então, olha o que Deus fala. Tirem da minha presença os atos de maldades de vocês. Quantos cristãos, irmãos, que estão desta forma, né? Que têm uma vida religiosa, mas os atos desta pessoa estão indicando que ela não está
fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E aí perceba bem, vamos continuar aqui lendo aqui. Qual é o conselho de Deus para nós? Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito do órfão e defendam a causa da viúva. Versículo 18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Olha só, irmãos, Deus é bom demais, né? Porque Deus ainda chama, diz assim, ó, venham, pois, diz o Senhor, venham, pois, e vamos discutir a questão. Por quê? Por que Deus chama, às vezes, a gente, diz assim, meu filho, vem aqui, será que Deus precisa discutir alguma coisa comigo, com você? Deus não precisa discutir nada, meu irmão. Deus não tem para que dar explicação de nada para mim, nem para a sua vida. Né? Deus, ele é Deus. É ele criador de todas as coisas. Então, olha só como que Deus ele é paciente, como que Deus é misericordioso. Deus diz assim, vamos discutir essa questão. Por quê? Por que Deus diz assim, ó? E assim diz o Senhor. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Vamos discutir a questão, porque às vezes a gente está em falta com os nossos atos, né? Em falta com os nossos atos. E achamos que estamos certos. Achamos que estamos fazendo a coisa certa. Então Deus ainda nos chama e diz, vamos discutir essa questão. Você quer discutir comigo? Vamos discutir essa questão. Olha só, né? Tem hora que a gente não entende o coração de Deus, né? Como que Deus ele é bom. Olha, ainda que... Aí Deus faz, olha só. Ainda que os seus pecados, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Olha só, irmãos, o que Deus chama, diz, vamos discutir essa questão. Né? Vamos discutir essa questão. Eu quero discutir com vocês essa questão. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus não é, irmãos, impedir as bênçãos dele na nossa vida. A vontade do Senhor não é encerrar os céus. A vontade de Deus não é não ouvir a oração. Não é o não estender as mãos quando nós clamamos por socorro. Qual é o pai? Qual é o pai que ama o seu filho? Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Deus é pai, Deus quer o nosso bem. Deus não quer, irmãos, ver nenhum filho dele perecendo, nenhuma filha dele perecendo. Deus não tem prazer em não responder orações e não estender a mão. Mas Deus, ele, como ele nos ama, ele quer corrigir as nossas vidas. Ele quer apontar o caminho para mim e para você, o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento. Então Deus diz assim, eu quero discutir contigo esta questão, meu filho. Eu quero discutir contigo esta questão, minha filha. Porque eu não quero encerrar o céu sobre a tua vida, mas eu quero te abençoar, mas é preciso que você reconheça, que você tire da minha presença as maldades dos seus atos. Eu quero que você mude em atos. No caminhar, no proceder, no falar, no agir. E quando vocês fizerem isso, vocês se arrependerem, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Brancos como a neve, quer dizer, Deus, ele quer perdoar as nossas dívidas, nossas ofensas, para que o pão, ele seja liberado para mim e para a sua vida a cada dia. Você está entendendo? Então Deus chama eu e você, ele chama eu e você para nós discutirmos essas coisas. Né? Diz assim, olha, pense aí no seu coração. Né? Qual é a maldade
que o seu coração tem praticado. E aí eu falo de prática, irmãos. Aí você diz, puxa vida, pastor, eu não sou uma pessoa má, eu só faço bem para as outras pessoas. Tudo bem. E qual o bem que você deixou de fazer? Porque às vezes, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Qual o bem que você deixou de fazer? Né? Às vezes nós deixamos de fazer o bem. Agora, olha só, se nós estivermos, olha só como que Deus é bom. Então, Deus, ele diz, vamos discutir essa questão, ainda que os pecados de vocês não está tudo perdido, eu só quero que vocês mudem a atitude de vocês diante dos outros, diante das pessoas. Esta é a palavra de fé no dia de hoje. Né? E aí o versículo 19, olha que coisa gloriosa, meu irmão. Versículo 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Olha, e se estiverem dispostos e me ouvirem, né, em outra tradução, se atentamente ouvir a minha voz, vocês comerão o melhor dessa terra. E se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Né? Às vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas, por adversidades, por problemas, orações que não são respondidas. E às vezes a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo? É porque Deus quer de nós uma mudança de atitude. Porque se nós ouvir estas coisas, ouvir esta palavra, ouvir o que Deus quer da gente, e nós estiver dispostos, porque aí, irmãos, cabe a mim e a você. Deus não quer que nós façamos nada à força ou por violência, né? Esta semana eu conversava com meu filho, e eu dizia para ele o seguinte, olha meu filho, Deus, ele não quer nos obrigar a nada. Deus, ele quer que nós entendemos que todas as promessas dele, que todas as leis dele para a nossa vida vão nos conduzir em caminhos de vitória, em plena alegria. Né? Deus não quer impor para mim e para você. Deus não quer dizer, olha, você tem que fazer isso, se você não fizer eu vou lhe castigar. Não é isso que Deus tem para nós. Só que Deus quer que nós entendamos. Então, olha só a paciência de Deus, né? Comigo e com você, né? Comedor de feijão, de arroz. Olha só a paciência dele. Aí Deus diz, venha e vamos discutir essa questão. Vocês querem discutir comigo? Vocês vão sair perdendo se vocês forem discutir comigo. É ou não é? Eu e você perde quando nós vamos discutir. Quem somos nós para discutir alguma coisa com Deus? Mas Deus diz, vamos discutir esse negócio comigo? Olha, eu quero que vocês se arrependam. Os pecados de vocês eu perdoo. Né? E aí Deus diz, se estiverem dispostos e me ouvirem, se estiverem dispostos. Por quê? Porque se você não estiver disposto, irmão, não adianta nada. Né? Se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Eu quero dar o melhor desta terra para vocês, mas vocês têm que me ouvir. Vocês têm que me ouvir, vocês têm que estar dispostos a me ouvir. Né? E aí, olha como que Deus é grande, porque Deus ele não vai nos obrigar a nada. Deus não vai dizer assim, você tem que fazer isso, eu tenho que estar disposto. Será que eu estou disposto a ouvir, saber, entender o que Deus quer da minha vida? Porque se eu tiver, meu irmão, eu vou comer o melhor dessa terra. Esta semana eu tive uma experiência linda com o Espírito Santo. Eu quero orar pela tua vida. Eu venho orar pela tua vida. Não saia daí sem antes eu orar por você e declarar a unção desta palavra sobre a tua vida. Esta semana eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo, no jejum de 21 dias que nós estávamos. Eu acordei pela manhã e assim que eu despertei de sono, ali que eu já despertei, já comecei a agradecer a Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Mais um dia que o Senhor proporciona para a minha vida, né? Que esse dia seja uma bênção na tua presença. Eu desejo tua presença, quero a tua presença na minha vida. E ali orando, Senhor, ali ainda deitado na cama, o Espírito Santo falou ao meu coração, diz, filho, estamos
preparando o melhor desta terra para você. Aquilo foi tão glorioso, irmãos. Aquilo foi tão poderoso. Que eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom, né? Como o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele falar com alguém tão imperfeito, né? Isso é muito tremendo da parte de Deus. Diz, filho, estamos preparando o melhor desta terra para você. Continue na minha presença. Oh, irmãos, eu comecei a me derreter diante do Senhor, né? Eu digo, Deus, como que o Senhor é bom, como que o Senhor quer nos convencer, como que o Senhor quer nos mostrar o caminho, né? Deus não tem prazer, irmãos, na força, na violência. Deus não tem prazer no nosso braço. Deus tem prazer naquele que depende dEle, que confessa a Ele os seus pecados, que decide abandonar, que está disposto a mudar a cada dia, a melhorar a cada dia. Amém? Quero orar junto com você. Pai, no nome poderoso e eterno de Jesus, eu me coloco diante da tua presença em favor desta pessoa, em favor desta vida, em favor do teu filho, que tem recebido em seu coração esta palavra de fé. Pai, eu peço que o Senhor abra os céus sobre a vida desta pessoa, sobre a casa desta pessoa. Meu Deus, traga luz no nosso coração. Traga, Pai, entendimento sobre a nossa vida, para que nós venhamos ter percepção de que tudo que o Senhor quer e tem para a nossa vida é bom. Então ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a entender a tua vontade, a entender os teus caminhos. Ajude-nos a compreender estas coisas, qual eu falei pela tua palavra no dia de hoje. Porque, Pai, se nós estivermos dispostos a mudar as nossas atitudes, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E se nós estivermos dispostos e ouvirem a sua voz, nós vamos comer o melhor desta terra. Tu tens o melhor desta terra para cada um dos teus filhos. Tu tens o melhor desta terra para a minha e para a sua vida. Então venha, Senhor, venha com a tua mão, venha com o teu poder, venha removendo os obstáculos que nos separam da tua bênção. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida desta pessoa e que ela venha ser um instrumento teu na terra. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Abra os céus e dê a ela o melhor desta terra, porque é isso que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meu amado? Você recebe esta oração, recebe esta palavra, compartilhe com outras pessoas. Amém? Deus te abençoe.